Oi pessoal, que pena que não deu certo hoje a aula lá no Google Meet. Muitos saindo, muitos não participando, alguns causando, isso dificulta a aula. O aplicativo do PowerPoint também, que não estava rodando do jeito que eu queria. Alguns pegando a aula pela metade. Então eu vou gravar aqui a aula novamente. Só quando a gente for fazer alguma aula prática, aí eu uso o Google Meet. Quando for somente aula expositiva, de explicar o conteúdo, aí eu gravo aqui a videoaula e coloco para vocês lá no Classroom, beleza? Então eu vou explicar todo o conteúdo para vocês novamente. Alguns já pegaram parte da explicação, outros não. É bom que reforce o conteúdo, você aprende um pouco mais. A partir daqui a gente começou a nossa aula. Os paralelos. Então, paralelos eles são linhas horizontais. O que são linhas horizontais? São linhas retas. Se você pegar aqui essa linha vermelha no mapa, essa daqui é uma linha horizontal. E é a principal linha horizontal. Tanto os paralelos depois quanto os meridianos que a gente vai ver no slide posterior são linhas imaginárias. A principal linha imaginária que divide a Terra é o paralelo do Equador. A partir do paralelo do Equador, a gente consegue também realizar outras linhas imaginárias. Exemplo, o Trópico de Câncer ao norte, Trópico de Capricórnio ao sul, Círculo Polar Ártico ao norte, o Antártico ao sul. Então, esses daqui são os principais paralelos que acabam fazendo essa divisão sobre a Terra. Se você prestar atenção, de um paralelo para o outro existe uma distância. Tá? E existe também uma distância, essa distância é uma distância em graus, ou seja, 10, 20, 40, assim por diante. Essa distância que há de um paralelo para o outro é dado o nome de latitude. Então, a região, a área formada da distância em graus de um paralelo para o outro é dado o nome de latitude. Então, nós temos várias latitudes ao norte e várias latitudes ao sul. Qual que é a representatividade? Qual que é a importância da latitude? A latitude ela vai determinar o clima sobre a Terra. O Sol ele não chega com a mesma intensidade sobre toda a superfície terrestre. As latitudes centrais, a partir do paralelo do Equador, recebem maior intensidade de radiação solar, por isso que são mais quentes. As áreas mais afastadas, as longitudes mais afastadas ao norte e ao sul, elas são mais frias, porque recebem menor intensidade de radiação solar. Sendo assim, a gente tem a criação das zonas climáticas ou zonas térmicas da Terra. As áreas centrais, zona tropical, clima equatorial, tropical, tropical úmido, semiárido, desértico, todos esses tipos climáticos que nós iremos aprender mais aprofundadamente nos capítulos posteriores são resultados de climas quentes, por conta que existe uma maior radiação solar chegando com intensidade sobre essas áreas. As áreas mais frias, zona temperada, ao norte e ao sul, zona temperada ao norte com variadas formas de clima temperado. Ao sul nós temos o clima subtropical e por último as zonas polares, onde se encontra o nosso clima frio e também o clima polar. Então essas áreas mais afastadas de clima frio e clima polar é por conta da intensidade de radiação solar que é mais baixa. Então, tendo menor intensidade de radiação solar, consecutivamente serão áreas de climas mais frios. Prosseguindo. Da mesma forma, a gente tem aqui um meridiano principal que atravessa a Terra verticalmente. A esse meridiano que atravessa a Terra verticalmente é dado o nome de meridiano de Greenwich. A partir do meridiano de Greenwich, nós conseguimos estabelecer outros meridianos também, a leste e a oeste. Então há uma distância em graus de um meridiano para outro meridiano. Se você prestar atenção também, há uma região formada na distância em graus de dois meridianos. Essa distância em graus formada entre dois meridianos é dado o nome de longitude. Qual que é a importância da longitude? A longitude ela vai estabelecer os diferentes horários da Terra. Então foi aquele exercício que a gente tentou fazer lá no Meet, onde que a Inglaterra era meio-dia e posteriormente a leste acrescentava-se horas de longitude. A oeste diminuía-se horas de longitude.
Então, a cada longitude a leste acrescenta-se 1 hora. Deixa eu ver, aqui não está nesse slide, está no slide posterior do movimento de rotação. Então, isso daqui se chama fuso horário, vou deixar para explicar depois. Então, aquilo que eu quero que você entenda como principal sobre esse slide é essa linha vertical que corta ao meio o planeta Terra, meridiano de Greenwich. A partir dele, nós estabelecemos outros meridianos também. E a região formada entre dois meridianos é dado o nome de longitude. E cada longitude ela vai determinar o diferente horário da Terra, os diferentes horários da Terra. Então, nós temos 12 longitudes a leste e 12 longitudes a oeste, totalizando 24 horas. GPS. Então a gente sabe que antes as pessoas se localizavam por meio do movimento aparente do Sol. O Sol estava numa posição, depois estava em outra, depois estava em outra. Depois de 2000 anos antes de Cristo, as pessoas começaram a se locomover através da bússola, que aponta sempre para o norte. E já atualmente, isso é recente, se a gente for comparar esse histórico da Terra, é muito recente a criação do GPS. Então o GPS ele foi criado lá por volta do ano de 1950, 80 mais ou menos, por volta das guerras mundiais, final da Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria. Então as guerras mundiais, as potências econômicas precisavam de um instrumento mais preciso para poder fazer a guerra, para poder fazer conflitos, para poder acabar com o país vizinho. E qual que era esse instrumento de precisão? Foi o GPS. O GPS ele capta, ele vai calcular, ele vai trazer ali o resultado das coordenadas geográficas através das informações de satélite. Então o satélite ele vai mapear o planeta Terra, vai mapear as coordenadas geográficas, os satélites eles vão passar essa informação para o GPS e o GPS ele consegue localizar de uma forma precisa, com exatidão, qualquer ponto sobre a superfície terrestre. Então o GPS ele foi inventado pelos estadunidenses a partir das guerras mundiais, principalmente da Guerra Fria. Sensoriamento remoto. O que é o sensoriamento remoto? É o conjunto de técnicas que permite a coleta de informações da superfície terrestre, através da captação de ondas de calor e imagens, contribuindo em mapas, áreas de queimadas e meteorologia. Então, através de toda essa captação tecnológica, de toda a informação dos satélites, do uso do GPS, através do sensoriamento de radares, sonares, ondas de calor, estudos meteorológicos, todo esse aparato de tecnologia, ou seja, todo esse grupo de informações e de tecnologias é dado o nome de sensoriamento remoto. Então, o sensoriamento remoto ele é muito importante para a geografia e para o mundo todo, como em todas as áreas, todas as ciências. O sensoriamento remoto ele é de extrema importância para todas as áreas, principalmente as áreas humanas e as áreas mais científicas. Geografia também é uma ciência. Eu ia falar para as áreas, até para as áreas biológicas, perdão. Para as áreas biológicas, para poder fazer um estudo de um bioma, exemplo. Prosseguindo. Movimento de rotação. O que é o movimento de rotação? Conforme você vê aqui no GIF, é o movimento que a Terra ela realiza em torno dela mesma, ou seja, a Terra ela gira em torno de si. O movimento de rotação ele dura exatamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Então a Terra ela demora um dia para poder dar uma volta completa em torno de si. Estão prestando atenção que a radiação solar está sendo distribuída de uma forma desregular? Então, através do movimento de rotação, nós teremos aqui a distribuição da radiação solar, a criação dos fusos horários e causará a sucessão dos dias e das noites. Então, o movimento de rotação vai determinar o ponto iluminado sobre a Terra. Então, a parte que estiver escura estará de noite, a parte que estiver clara estará de dia e assim consecutivamente. Então, por exemplo, nesse exato momento que eu estou gravando a videoaula é 12h53. Então, nós estamos numa posição geográfica onde que há uma maior intensidade de radiação solar favorecendo o dia. Após 180 graus de movimento da Terra, ou seja, meia volta da Terra, ou seja, 12 horas de movimento de rotação, nós teremos o efeito oposto,
nós estaremos numa posição geográfica que não favorece a distribuição da radiação solar. Por essa razão, nós estaremos de noite. E assim consecutivamente, alternando os dias e as noites e alternando os horários da Terra. A principal referência de fuso horário a gente já sabe que é o meridiano de Greenwich. O que é Greenwich? Greenwich é uma cidade da Inglaterra. Então, o meridiano de Greenwich ele atravessa a cidade de Greenwich que fica na Inglaterra. Então, é o principal ponto de referência. Sabendo então que a leste nós teremos o acréscimo de 1 hora e a oeste nós teremos o decréscimo de 1 hora, ou seja, a leste aumenta-se 1 hora a cada longitude. A oeste diminui 1 hora a cada longitude. Depois eu coloco um exercício aí para vocês fazerem o cálculo de longitude e de latitude. Movimento de translação. Movimento de translação é o movimento que a Terra ela faz em torno do Sol. Se você observar aqui a Terra... Saiu aqui o slide. Voltando. Uma bugada aqui. Hoje a tecnologia, ela claramente não está favorecendo a minha vida. Movimento de translação. Então, vou retornando aqui. Se você observar, a Terra está fazendo movimento em torno do Sol. A este movimento em torno do Sol é dado o nome de movimento de translação. Qual que é a importância do movimento de translação? Ela vai alterar as estações do ano. Se você prestar atenção, 22, 23 de setembro, 22 de dezembro, 22 de junho e assim por diante, as estações do ano elas vão se alternando. É o exemplo que eu dei lá no Meet para vocês. Por exemplo, se for verão, janeiro, fevereiro e março, depois abril, maio e junho, nós estaremos no outono. Aí depois, meu Deus, caindo toda hora. Aí depois em julho, agosto e setembro, nós estaremos em outra estação do ano. E assim consecutivamente. Então até a Terra dar uma volta completinha em torno do Sol. Então causará sucessão, ou seja, vai alternar as estações do ano. O movimento de translação ele dura 365 dias e 6 horas, e isso vai causar o ano bissexto. O que é o ano bissexto? Pensa aqui comigo, ó. 2021 sobrou 6 horas, 22 sobrou mais 6 horas, 12. 23 sobrou mais 6 horas, 24 sobrou mais 6 horas. Então no ano de 2024 nós teremos a sobra de 4 conjuntos de 6 horas. 4 vezes 6 é igual a 24. 24 horas é igual a 1 dia. Então, a cada 4 anos acrescenta-se 1 dia ao mês de fevereiro. Então, a cada 4 anos o mês de fevereiro ele terá, em vez de 28 dias, nós teremos o mês de fevereiro com 29 dias. Vai causar também o que nós chamamos de equinócios e solstícios. Eu vou passar aqui o próximo slide para você entender o que é um equinócio e o que é um solstício. Aqui é uma imagem, uma paisagem, onde que nós conseguimos observar as 4 estações do ano. Detalhezinho, mas isso daqui é mais para os próximos capítulos. O Brasil não possui as 4 estações do ano. O Brasil possui apenas praticamente 2 estações do ano. É uma quente e chuvosa durante o verão e a primavera, e a outra menos quente e seca, que é durante o inverno e o outono. Como assim, professor? Não tem 4 estações do ano no Brasil? Não tem. No Brasil não neva. Ah, mas neva de vez em quando em alguns estados da região sul. Não, o Brasil não neva. Você está falando de alguns estados, algumas cidades da região sul. Não é o Brasil como um todo. Então, o Brasil não tem 4 estações do ano. O Brasil possui 2 estações do ano. Uma quente chuvosa durante 6 meses e a outra menos quente e seca. Não dá nem para falar que tem frio no Brasil. Para poder chegar numa temperatura que realmente é frio, é quase beirando a casa dos 0 graus. O Brasil consegue alcançar ali, como um todo, cerca de 5 a 10 graus. Pouquíssimas áreas conseguem chegar a 0 ou chegar a temperaturas negativas. Prosseguindo. Solstício. O que é o solstício?
Solstício ele vai marcar o primeiro dia do verão. Então, todo ano, no primeiro dia do verão, nós teremos o fenômeno que é conhecido como solstício de verão. No primeiro dia do ano, que marca o início do inverno, nós teremos o fenômeno que é conhecido como solstício de inverno. O que é o solstício de verão? É o dia mais longo. O que é o solstício de inverno? É o dia mais curto. Consecutivamente, a noite mais longa. Então, solstício de verão, dia mais longo. Solstício de inverno, a noite mais longa. Então, isso vai acontecer apenas uma vez por ano, onde que marca o início do verão ou o início do inverno. Exemplo, em dezembro, a gente tá calor pra caramba aqui em dezembro, né, no Brasil. Se você assistir filme nos Estados Unidos, qual que é a estação do ano que eles estão vivenciando? O inverno, tá nevando lá. Então, enquanto nós estivermos no solstício de verão, o hemisfério norte, Estados Unidos, por exemplo, estará no solstício de inverno. Então, sempre vai estar no oposto. Quando nós estivermos no solstício de inverno, Estados Unidos, em julho, é as férias dele, férias escolares dos Estados Unidos, Canadá, Europa. Então, as férias do hemisfério norte acontecem em julho. Por que acontece em julho? Porque julho é o verão. Ah, professor, mas aqui no Brasil também tem férias em julho? Tem, só que a gente não consegue aproveitar muito essas férias, porque vai estar mais frio aqui no Brasil. E nem todas as partes do mundo têm férias em 2 vezes por ano que nem a gente, tá? Enfim, voltando. Só queria que você entendesse que quando aqui estiver quente, no hemisfério norte vai estar frio. Enfim, prosseguindo. Os equinócios. O que são os equinócios? Equinócio ele vai ser um dia de igualdade. Então, lembrando, solstício, dias irregulares. Ou seja, distribuição entre dia e noite de forma totalmente irregular. Já nos equinócios, nós teremos dias e noites mais iguaizinhas. Por exemplo, 12 horas de dia e 12 horas de noite. Isso se chama equinócio. Apenas um dia no ano também nós teremos essa distribuição certinha na primavera e uma vez ao ano no outono. No total, 2 vezes ao ano. Uma vez na primavera e uma vez no outono. Então, no primeiro dia que marca a primavera, nós estaremos no equinócio de primavera. Enquanto nós estivermos no equinócio de primavera, o hemisfério norte estará no equinócio de outono. Quando nós estivermos no equinócio de outono, o hemisfério norte estará no equinócio de primavera, e assim consecutivamente. Então, equinócios são dias regulares, justos, iguais. Solstícios serão dias desregulados, tá? Ou a noite maior ou o dia maior. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, no Classroom, tá? No WhatsApp. Tirarei todas as dúvidas com o maior prazer. Um abraço, até mais.